Olá, hoje vamos fazer a nossa correção da das nossas atividades marcadas, né, como tarefa de casa, mas vamos também trabalhar com os verbos significativos, chamados também de verbos transitivos, e verbos intransitivos. Vamos rever esse conteúdo? Já expliquei essa semana, mas vamos voltar neles. Os verbos significativos ou nocionais, ou mesmo chamados de ação, eles indicam ação, um acontecimento, um fenômeno natural, desejo ou atividade mental. Apresentam transitividade ou não. Podem ser, então, transitivos, quando tiverem complementos, para que o verbo tenha sentido completo, ou ele pode não ter complemento, e aí ele é chamado de intransitivo, que significa não tem complemento. Dessa forma, os verbos transitivos são chamados daquele que exige a presença de um complemento para que possamos entender o significado dele. Se eu disser, por exemplo, assim, eu comi tudo. Vocês vão saber o que eu comi? Não. Então, eu tenho que ter um complemento. Eu comi o bolo todo. Olha só, comi o quê? O bolo. O verbo comer, então, ele é transitivo direto. E o complemento dele, o bolo, será o nosso objeto direto. Para você encontrar o verbo transitivo direto, você pergunta o que para ele. E sua resposta será um objeto direto. Quando você fala gosto de você, olha o verbo transitivo de novo. Porque se eu falar apenas gosto, ninguém vai saber de quê. E olha o de, que é a proposição exigida. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Gosto de quê? Esse de quê, de você, é o nosso objeto indireto. O objeto indireto completa o verbo que é transitivo e indireto. Veja que a perguntinha de vai aparecer tanto na pergunta, quanto ele vai ter que aparecer também na resposta. Já o verbo transitivo direto e indireto, também chamado de verbo bitransitivo, é aquele que necessita de dois complementos. Um que é direto, o que, objeto direto, outro que é indireto, de que, ou de quem, ou para quem. Trouxe esse chocolate para você. Trouxe o quê? Esse chocolate, objeto direto. Para quem? Para você. Certo? Os exemplos que eu já tinha trabalhado com vocês. Certo? E os intransitivos? Ora, os intransitivos não precisam de complemento. Por exemplo, se eu falar assim, a borracha caiu, não precisa de complemento. O pássaro voou, não precisa de complemento. Quando um verbo tem sentido completo e não necessita de complemento, ele é chamado de verbo intransitivo. Ok? Por último, quando um verbo não é transitivo nem intransitivo, ou seja, quando ele não é um verbo de ação, ele é apenas um verbo de ligação. Ele é vazio de significado. Ele não traz para nós nenhuma ação. Ele não precisa dessa ação. Ele vai indicar um estado momentâneo ou permanente, algo que pode estar indicando, então, aquela situação do momento, a qualidade que você tem no momento, mas que ela não é duradoura. Por exemplo, eu posso dizer, João está doente, mas daqui uns dias eu posso dizer, João não está doente, ou João melhorou, né? Então, veja que o estado momentâneo é mostrado pelo verbo. E essa qualidade, o estado do João, só recai sobre o sujeito diante do verbo de ligação, que está fazendo uma ponte entre o estado do João, de doente, e o João, que é o sujeito. Da mesma forma, Maria é bonita. Maria é, que
é o verbo de ligação, não indicou nenhuma ação. Bonita, que está indicando uma qualidade. Bom, então, diante desses conteúdos, você pode agora voltar para a nossa correção das atividades e também para que você possa fazer as atividades do nosso livro que estão marcadas para a semana, tá? Então, olha só, vamos entrar aqui agora no nosso livro, buscar o nosso livro, né? E observe. Buscar o de sétimo, que eu estava dando uma aula do oitavo, então o livro do oitavo ainda estava aqui. Vou trocar para vocês, com tranquilidade, né? Porque nós temos tempo para isso. Organizar nosso livro. E vamos lá. Vou colocá-lo agora à disposição de vocês. E vou também disponibilizar em uma página maior, com uma letrinha maior, certo? Bom, hoje, então, nossa correção, aqui estávamos trabalhando, né, com o eu lírico. Opa, não. Modificando a página, vimos isso aqui ontem. E marcamos de hoje continuarmos bem aqui, certo? Então, na letra B, volte ao cordel apresentado nas páginas 12 a 14 e observe as rimas nas outras estrofes. Em seguida, assinale a alternativa correta. A correta lê a segunda alternativa, porque as rimas apresentam regularidade. A gente percebe que há uma regularidade. Veja que a gente falou ainda aqui, ó. Alegria, simpatia, dia, terminação ia, no primeiro, quarto e quinto versos. Isso é uma regularidade. Veja que na letra C a gente marcou em todos os versos e em todas as palavras a nossa rima que foi marcada no cordel. Então, isso apresenta regularidade, pois as palavras rimam entre si, aparecem sempre no primeiro, quarto e quinto versos, né? Conforme a gente já viu. Marca, então, a segunda alternativa. 12. Quer saber o que é um bate forte o coração desse cabra pé de serra? O que é pé de serra? Homem que gosta de dançar. Primeira alternativa. 13. Em relação ao cordel Saudades do Meu Sertão, quem é o autor? Está lá no finalzinho dele a legenda. Isaías Gomes de Assis. Quem é o público-alvo? Todas as pessoas que se interessam por esse gênero, ou mesmo estudantes em escola, né? Quando estão estudando cordel, como é o nosso caso. C. Em que suporte ele foi publicado? Em um folheto, certo? Próxima aula, a gente continua bem aqui, tá bom? Por hoje, nossa aula finalizamos aqui. Até mais.